Bem-vindos ao BeCast, o podcast da BJJ Flakes para todos os fãs de Jiu-Jitsu. Pessoal, a gente teve aí esse final de semana uma competição muito importante, né? E foi um show de Jiu-Jitsu, né? Todo mundo assistiu, o nível estava muito alto, né? E eu queria conversar com vocês agora, abrir esse papo de hoje aqui com um tema, né? Que é o tema dos golpes restritos. Cara, eu recebi essa pergunta esses dias aí agora, né, sobre isso, né? Inclusive a Mayara também fez um comentário sobre isso e a gente começou a discutir sobre esse assunto, né? Foi por isso que a gente pautou isso para hoje, em relação aos golpes proibidos para cada faixa, né? A gente sabe que existe uma regra dentro da IBJJF, algumas, né, que separa essas técnicas de acordo com as faixas, graduação e também com a faixa etária, né? E aí eu queria saber de vocês o seguinte: na regra, na competição, a gente já sabe. Mas aí dentro da academia, no treino, em relação a esses golpes restritos, como é que cada um de vocês enxerga isso? Eu queria começar com a Ana. Como é que na tua academia você lida com isso? Como é que você conduz os seus alunos em relação a esse tema, Ana? Então, esse tema eu divido para alunos comerciais e os alunos que focam na competição. Os alunos que focam em campeonato, que querem ser atleta, que querem isso para a vida deles, eu acredito que precisa já aprender desde cedo, pelo menos desde a faixa roxa, já tem que tomar, já tem que aprender a defender e aprender a aplicar. Porque no nível competitivo vai assim, né? Passa muito rápido. E se você deixar para aprender e para treinar só quando você pegar a faixa marrom, você vai estar muito atrasado. Então, com certeza, para atleta de alto rendimento, precisa estar treinando. Na verdade, assim, é que eu e o Iago, a gente tem um pouquinho a opinião um pouquinho diferente, mas para mim, já desde a faixa azul, tem que, ir no pezinho dos amigos, no joelho, não tem essa. Porque ninguém vai ter pena de ti no campeonato, então tem que estar treinando duro e tem que tomar. Tá certo. Jaime, né? Você, Jaime? Então, primeiro boa noite a todo mundo da nossa mesa aí, né? Nossa mesa virtual. Ana, que bom ter você aqui com a gente, tá? Legal. A gente é da mesma cidade, já treinamos junto, né? Caso vocês não saibam. A gente tem um podcast também que foi feito junto, ela veio aqui no meu estúdio, foi bem legal. Obrigado. Boa. E falando do assunto em si, eu sempre fui partidário, e ainda sou partidário, a sempre treinar na regra do mais graduado. Então, assim, se eu tenho um faixa azul que vai lutar contra um faixa azul, é regra de faixa azul. Se eu tenho um faixa azul que vai treinar com um faixa marrom, é regra de faixa marrom. Aí a gente consegue englobar o que a Ana comentou, que é o cara já, se o cara for competidor, se ele não for competidor, para mim, eu não faria essa restrição, eu não faria essa separação, aliás, não essa restrição, eu fomentaria aí o ataque de pé e joelho já desde faixas coloridas, tá? Então, eu sou partidário sempre da gente ter a regra do mais graduado. Então, assim, se vai lutar com marrom ou com preta, inclui esses golpes e tal. O porquê? Porque o marrom e o preta, se for atacar num faixa azul, num faixa roxa, ou até num faixa branca, dependendo, ele vai segurar o golpe, né? Então, assim, ele já, em tese, já deveria ter técnica suficiente para entrar e não necessariamente finalizar, mas sim treinar as movimentações, né? Isso vai deixar o jogo do mais graduado sempre mais solto e vai deixar o menos graduado esperto também, que ele está vacilando nessas entradas, né? Então, eu sou partidário disso. Boa. Mayara, você que levou uma chave de perna esses dias. Faixa azul. Oh my God. Inocente. Fui inocente. Vou contar essa história rapidamente. Não, o que aconteceu é que eu fui treinar com faixa azul e aí ele entrou na minha perna. Só que daí depois foi por isso até que eu puxei o assunto com o Ronaldo, né? Falei, cara, vamos falar disso, porque como que é isso na sua academia e tal. Eu já passei por algumas academias, né, por algumas equipes diferentes, e cada um levava isso de alguma forma, né, diferente, inclusive. Então, onde eu treinava antes, o meu professor, ele ensinava, ele era especializado, assim, em chave de perna, de pé, de joelho, tudo, assim. Então, ele passava isso, tipo, desde o faixa azul, e eu achava que ele, inclusive, passava do ponto,
porque às vezes o faixa branca dava uma chave de pé toda errada e, tipo assim, ele se preocupava mais em aprender a chave de pé e acabava não aprendendo, tipo, um armlock, entendeu? Mas mesmo assim fazia a chave de pé um pouco errada. E até conversei já com ele sobre isso e tudo mais. Aí, quando eu me mudei de equipe, isso foi uma coisa que eu perguntei, né, pro professor, tipo, como que funcionava isso? Porque eu sempre gostei de treinar, mas ao mesmo tempo me atrapalhava um pouco em campeonato de faixa azul, porque daí eu vi um pé passando na minha cara e eu não podia pegar uma americana, por exemplo. Então eu comecei a dosar isso nos treinos e tal. Aí eu perguntei para esse professor, ele falou assim: quando você for rolar então com o mais graduado, já combina de valer tudo. Só que eu achava que isso não era muito bom, porque se eu combinasse de valer o pé e tal, ele ia ficar encanado só no pé e na perna e eu ia querer atacar muito pé e perna. Então eu preferia não falar nada e seja o que Deus quiser, né? Aí, quando eu cheguei na faixa marrom, né, já era, cara, porque daí eu percebi que não importa se a pessoa é faixa roxa, se ela é faixa azul. Se ela vê minha perna sobrando, realmente a responsabilidade é minha, né, de defender. Então, depois dessa experiência que eu tive, eu falei, não, chega de inocência, e o que eu acho que eu preciso fazer, né, é isso, assim, sabe? Eu acho que tem que treinar tudo sim, mas eu também sou a favor, né, de prevalecer a regra do mais graduado, mas ao mesmo tempo eu acho que nem todo faixa azul ou nem todo faixa roxa ainda sabe como defender um golpe, né? Então eu acho que depende muito da pessoa que você está treinando. Então eu acho que, tipo, hoje em dia eu vejo com quem eu vou treinar e eu marco, entendeu? Eu marco posição. Então, tipo, eu vou conseguir uma leg lock, então, tipo, eu marco a posição se a pessoa é menos graduada, ou se a pessoa vai mais para cima, se ela compete, se ela treina bastante no gi, que meio que não tem, geralmente, pelo menos aqui na Atos, né, onde eu tô treinando por agora, meio que não tem essa divisão, entendeu? E a galera treina muito no gi. Então, eles atacam mesmo, independente da faixa. Então, acho que é meio que um feeling, assim, mas a minha opinião, no geral, é que pode treinar, que deve treinar, inclusive, mas, né, com essa cautela e que a responsabilidade, na verdade, é do mais graduado. Então, no caso, eu não poderia deixar o faixa azul ter entrado, mas eu fui totalmente desencanada, né? Legal. Arthur, você, faixa azul, você pega o pé do pessoal, pega a perna, Arthur, quando você vai treinar? Tá no mudo, tá mudo, seus. Tá no mudo. Pronto, Deixa vai. eu mudo aqui para não atrapalhar, mas não, eu pego a perna só na hora do drill, porque na hora do rola não dá não. Faixa azul ainda está muito limitada. Contudo, eu acho que a gente tem que colocar em consideração isso que a professora Ana falou, do tipo de atleta, né? A gente tem um atleta que é competidor, que é um atleta que, por vezes, sobe de faixa rápido, porque é muito bom e tal, e vai evoluindo rápido. E tem aquele atleta que é comercial, atleta que treina esporadicamente, que não usa o jiu-jitsu como hobby, como esporte e tudo mais, e não vive daquilo. Quando a gente coloca uma chave mais traumática, mais complicada, não só da entrada, como execução, finalização, para um atleta que ainda não está preparado, ele pode aprender aquilo e querer usar, de repente, no campeonato, no reflexo, digamos assim. Um faixa azul, um faixa roxa, está no campeonato, tá animado, viu um pé sobrando, vai lá no pé, pum, desclassificado. E no caso de um atleta competidor, é bom para ele estar aprendendo mesmo a entrar no golpe, defender e tudo mais. Eu, quando tomava mão de vaca, era faixa branca, eu virava para faixa azul, faixa roxa e falava assim, minha mão, estava errado, porque ele estava me colocando na situação de querer aprender a defender o golpe também. Só que quando o atleta é novo, é limitado, ainda está aprendendo jiu-jitsu, ele pode achar que aquilo vale. E é complicado. No caso de um atleta que é competidor, é bom ele estar aprendendo as entradas e tal, para não demorar muito a aprender, principalmente leg lock, porque, chegou na marrom, da faixa roxa para faixa marrom, acabou de valer leg lock, tu começou a aprender, se o cara que está aprendendo há muito tempo, ele já vai estar mais familiarizado com a posição. Eu acho que não pode ser um vale tudo nos treinos, eu acho que tem que ser, na minha opinião, né, de faixa azul, mas por muitos anos trabalhando no jiu-jitsu, eu vejo isso com uma certa frequência. Eu acho que o treino tem que ser específico, mostrar a posição para não ser surpresa, mas não pode ser um treino vale tudo para todas as faixas, não, porque o atleta acaba pegando vícios e cacuetes que ele tem que pegar só na próxima graduação. Então, acho que tem que ter cautela, professor Ronaldo. Boa. Muito bom, muito bom. Bem, pessoal, minha opinião é o seguinte, eu vou dar uma opinião que é um misto aí de professor, atleta e dono de academia.
Aqui na minha academia, eu tento usar a regra da IBJJF como uma referência por vários motivos, né? Um deles é até você, como professor e como instituição, você ter uma justificativa real, oficial, vamos dizer assim, para caso algum aluno se machuque. Por exemplo, né, um aluno faixa azul está bolando com faixa marrom. E aí o marrom entra um leg lock nele. E aí, de repente, ele acha que dá para segurar, enfim, dá uma machucada. E aí tem aquele lance, né? Poxa, mas essa posição eu não posso levar, porque ele aplicou em mim, né? Eu me machuquei numa posição ilegal, eu não posso levar. Então, até nisso eu penso, né? Eu procuro ser um pouco mais cauteloso. Então, o que eu faço aqui na academia? Se, numa situação como essa, um faixa azul e um faixa marrom, o faixa azul ele pode entrar todos os golpes no faixa marrom. Mas o faixa marrom ele não vai poder entrar os golpes de faixa marrom no faixa azul. Né? Com isso, eu, de uma certa forma, protejo um pouco o menos graduado também, porque eu acho que essas restrições na IBJJF, em qualquer lugar, foram colocadas por algum motivo, né? Então, deve ter alguma coisa por trás ali para proteger o menos graduado. Então, se de repente eu entro numa posição que, mesmo como o Jaime falou, o faixa preta ele sabe que não vai entrar totalmente a posição, ele vai só entrar e vai soltar, tal, mas às vezes não é ele, às vezes é o outro que não sabe defender bem a posição e gira para o lado errado, se comporta de alguma forma, que se machuca. Mas aí quem aplicou foi o preto, acabou que o preto está errado, né? Então, eu procuro pensar nesse sentido, assim, de proteger um pouco o aluno, ao mesmo tempo a gente ter essa justificativa. Olha, você levou uma posição que é legal, você pode levar essa posição. Né? De repente você se machucou porque demorou a bater, enfim, tem algum motivo aí por trás. Beleza? Essa é a minha opinião. Feu, manda você aí. Boa noite a todos, boa noite, Ana, legal ter você aqui com a gente. E nós vemos a beleza do jiu-jitsu, né? Por isso que nós não devemos engessar o jiu-jitsu. A partir do momento que você engessar o jiu-jitsu, você vai perder toda essa liberdade, né? São diferentes professores e diferentes opiniões. Eu vou seguir a linha de raciocínio da Ana. O que eu uso aqui na minha academia nas transições de faixa. Se eu vejo que naquele ano, aquele atleta vai passar de branca para azul, né? Então, provavelmente ali no meio do ano ou no final do ano ele vai pegar a faixa azul, já começa a valer, tá? Já começa a transição dos golpes que vale para azul, começando pela mão de vaca. E assim sucessivamente. Se naquele ano a pessoa vai passar de roxa para marrom, já começa a valer. Né? E assim vai, de marrom em diante. E tem um outro assunto interessante que o Ronaldo falou, um outro ponto de vista interessante que o Ronaldo falou também, que eu acabei esquecendo, mas eu achei muito interessante. E é isso. Eu acabei esquecendo. Deve ser em relação à regra de Eu falei que legal isso que o Ronaldo falou. Mas tá no seu coração, isso que importa. Não, eu falei que legal isso. Eu agradeço de coração que você gostou de algo Ronaldo, que eu falei. Eu realmente Era a defesa do golpe, Feu. Acho que era a defesa do golpe. A questão da defesa do golpe. Quando o atleta... Não entendi. Não, eu lembrei agora. O mais graduado, ele pode sim, na minha academia, levar o golpe do menos graduado. Isso aí eu sempre utilizei, porque ele tem condições de se defender. E basicamente é isso. Essa é a beleza do jiu-jitsu, né? Ninguém engessa ele. Você viu? São diferentes professores, diferentes opiniões, e cada um com o seu jeito de conduzir, né? De orquestrar os seus alunos.